Oi, tudo bem? Hoje eu vim fazer um vídeo de primeiras impressões sobre esta paleta famosíssima da Lodrana, que tá dando o que falar em tudo que é lugar. Algumas informaçõezinhas antes. Primeiro, tô muito estranha, eu sei, mas é que eu já tô com a pele pronta e eu tô com bastante pó acumulado aqui embaixo dos olhos, eu já vou explicar por quê. Segundo, eu não assisti nenhum vídeo, resenha sobre essa paleta. Teve uma amiga minha, maquiadora, a Lu Fabro, sigam ela no Instagram. Ela me mandou uma mensagem sobre essa paleta e, na verdade, eu comprei por indicação dela e agora ela me mandou uma mensagem de áudio, eu também não escutei, porque é pra ninguém me influenciar, justamente pra poder trazer as primeiras impressões pra vocês e ter a minha opinião realmente formada somente por mim. Bom, vamos à estrutura da paleta. Ela é de papelão, a embalagem, tá? Aqui é só um plástico para proteger as sombras. A embalagem ser de papelão barateia muito o custo do produto, então isso pra mim não é incômodo. Não ter um espelho também não me incomoda. Sobre o cheiro dela, ela tem um cheiro bem característico daqueles tatames de borracha, sabe? Aqueles tapetezinhos que a gente vai encaixando um no outro. Isso incomoda um pouco pra mim, porém nada gravíssimo, tipo, vou deixar de comprar essa paleta ou de usar ela pelo cheiro. Ela tem 18 cores e cada uma dessas cores aqui contém 1 grama, tamanho bem grande de sombra, tá? A predominância das cores são tons quentes. O que são tons quentes? Tons que remetem ao calor, como vermelho, como laranja, amarelo. São tons que remetem, por exemplo, a um pôr do sol, que inclusive vai ser inspiração para minha make de hoje. E essa paleta de baixo com tons frios, ela tem 17 tons opacos, totalmente opacos, e somente um tom cintilante, que é este marronzinho aqui. O restante eu vou deixar pra falar no final, depois que eu fizer a make. E aí eu vou ter mais propriedade pra falar sobre ela. Eu já tô com a pele pronta, como eu falei pra vocês. Eu deixei bastante pó aqui embaixo, justamente por não conhecer a paleta, então eu não sei quanto de sombra pode cair aqui embaixo. Como é uma paleta colorida, pode ser que caia muita sombra, pode ser que manche toda a minha pele, então eu não vou arriscar. Portanto, isso é uma dica muito importante. Sempre coloca bastante pó aqui embaixo, depois que terminar o olho a gente remove o excesso. No caso de tu fazer a pele dos olhos, né? Assim vocês conseguem ver um pouco melhor o que vai rolar por aqui. Como base de sombras, eu vou usar o Snow da Maquiê. Ele é um tom de corretivo bem claro e é uma dica muito boa a gente utilizar tons mais claros que a nossa pele um pouco, com sombras coloridas, porque assim elas pigmentam mais. Vou colocar em bastante quantidade, que é pra ter bastante aderência da sombra, tá? A minha ideia vai ser trabalhar essas cores quentes que são mais vivas na paleta, como o rosa, o amarelo e o laranja. Para isso eu quero fazer um cut crease rosado com amarelo. Eu vou começar com a sombra que eu quero que tenha mais predominância no meu olho, que vai ser o rosa, bem neonzão. Vou começar com um pincel pontudinho assim, vou começar depositando ela em todo o entorno do meu olho, tá bem no meu côncavo, que é onde o pincel afunda. Opa! Eu tô usando um pincel pontudinho assim de precisão, porque eu quero atingir uma área menor do meu olho. Se eu quisesse subir muito com esse rosa, eu usaria um pincel maior, por exemplo, deste tamanho, para vocês terem uma ideia de comparação, ó. Um resultado mais difuso, eu uso um pincel assim, e quando eu quero um resultado mais preciso, eu uso um pincel assim. Eu vou tirar o excesso, ele vai ficar um pouquinho mais limpo, e com a mão bem na pontinha do pincel eu vou começar a esfumar este rosa, com movimentos de bolinha curtinhos e suaves, tá? Com um pincel um pouquinho maior, esse tom laranja. E agora eu vou esfumar esse laranja bem na borda do rosa. Eu vou trabalhar com bastante cores hoje, porque eu quero ver como essa paleta se comporta em relação ao encontro das cores, a difusão de cores, já que são praticamente todas opacas. É muito bom a gente testar isso, muito relevante testar isso. Se elas vão esfumar bem entre si, se as cores vão se difundir uma na outra, ou se vai dar um probleminha. Minha observação até então, laranja deu uma sumidinha aqui,
aqui, mas não necessariamente isso precisa ser um ponto negativo. Agora, com um pincel um pouquinho maior, esse tomzinho aqui, que ao vivo, ele é aquele famosíssimo amarelo queimado que a gente conhecia na escola. Aqui em cima para fazer a transição. Porque dentro de todos esses tons que eu tenho aqui, o tom mais neutro e quente é esse. Então eu vou usar para fazer a transição do laranja pro meu olho. Eu vou alternando entre movimentos de vai e vem e movimentos de bolinha. Quanto mais perto da sobrancelha a gente chega, menos a sombra deve aparecer. E mais o nosso tom de pele. Cuidando sempre esse acabamento da lateral. Como eu não tenho nenhuma sombra cintilante, eu vou iluminar minha sobrancelha com o pó iluminador facial da Dylos, na cor 02. Eu só vou aplicando aqui e dou uma esfumadinha. Na sequência eu vou pegar um pincel limpo, bem grandão. Por que eu uso um pincel grande e limpo? Porque com ele eu faço o acabamento da borda do esfumado. Então sem nenhuma sombra, eu só venho fazendo esses movimentos de vai e vem e de bolinha, que é só para ele polir, digamos assim, qualquer marcação eventual que eu tenha aqui. Este vermelho aqui, com um pincel pequenininho, eu vou passar no canto externo dos meus olhos. Vou primeiro aplicando. Também quero trabalhar esse vermelho em cima do rosa, porque eu quero ver se essa paleta constrói camadas. O que seria construir camadas, para quem não é familiarizado com isso? É quando a gente coloca uma sombra em cima da outra, esfuma as duas e elas ainda aparecem bem, entende? Elas não se tornam uma sombra só. A princípio eu curti muito. Gente, esse tom é lindo. Com esse mesmo pincel, só que limpinho, eu esfumo as bordinhas do vermelho. Vou utilizar a mesma sequência de cores nessa parte inferior dos meus olhos aqui. Vamos ver como ele se comporta na pele já selada, que seria com o pó em cima, né? Porque aqui a gente usou direto corretivo e aqui tem pó. Peguei um pincel de corretivo e o corretivo branco da Bruna Tavares para fazer o meu cut. Eu quero que o cut seja até mais ou menos 2/3 da minha pálpebra em diagonal. Eu vou marcar só até onde eu quero que ele comece a esfumar. Olho pra cima, pro lado, marcou bonitinho onde eu quero. Então agora eu vou fazer esse recorte. E como ele já tem exatamente onde marcou, eu só vou primeiro carimbando e trazendo até onde eu quero meu cut. Vou começar a arrumar essa bagunça aqui. Eu vou dar só umas batidinhas com o meu dedo para tirar o excesso. E aqui também para dar uma esfumadinha, tá? Vou aproveitando que já estamos aí. E vou usar este amarelão aqui, tá? Vou só pressionando. Só aperta. Olha, o que aconteceu aqui, que foi cagada minha. Eu usei o corretivo branco justamente para ele trazer pro meu olho a pigmentação mais fiel possível com o que tá aqui na caixinha. O que aconteceu? Eu sou muito esperta, fiz o cut e esqueci que o corretivo acabou ficando rosado por causa da sombra de baixo. E aí este amarelo aqui ficou muito diferente deste amarelo aqui, podem ver, né? Queria que ficasse mais pro amarelo da paleta. Porém, tudo bem, tá? Coisas que a gente aprende vivendo e aprendendo. Deixei esse espaço entre o amarelo e o rosa, que é pra gente vir com o meu querido laranja e fazer a transição. Então eu grudo o laranja no restante do corretivo. Vamos esfumar isso aqui, ó. Como eu quero que seja em diagonal, eu trago o laranja mais aqui na entradinha do olho também, ó. Então... Para não dizer que não falei das flores, vamos testar um preto. Pra mim já tá bom assim, mas como não é o momento de testar a paleta, eu vou testar o preto, vou pegar um pincel pequenininho e vou fazer só aqui no cantinho.
Quero ver se ele constrói camada em cima desse tanto de sombra que já passou por aqui. Aplica um pouquinho e arrasta pra dentro. É o preto mais preto de todos os pretos? Não. Gostei? Sim. E rente aos cílios. Peguei bem pouquinho, tá? Que eu não quero que fique muito preto. Eu vou fazer um delineado e vamos às considerações. Espero muito que dê pra ver o que caiu aqui, ó. Isso tudo caiu de sombra, tá? Ela esfarelou nos meus olhos. Tecnicamente é um problema, querida Julia? Depende do seu ponto de vista, querida amiga. Se a gente preparou bem a pele e colocou bastante pó, isso aqui não vai atrapalhar em nada. O que aconteceu aqui, fui mexendo no amarelo e deu essa descascada ali, ó. Que eu não sei se foi corretivo ou se foi da sombra. Então eu só vou saber quando eu fizer o outro lado. Daí eu vou poder te dizer o que deu. Por enquanto eu só tô bem brava, porque tava muito bonito e agora ficou uma bosta. Mas tudo bem. Vou fazer um delineado, mas eu não vou puxar o gatinho, tá? Eu vou terminar ele quando ele chega no preto. Bom, voltei. Terminei o outro olho, finalizei. Vamos lá, as considerações finais desta tal paletinha. Ela deu uma esfareladinha nas sombras que eu usei. Como eu comentei com vocês antes, ela também caiu um pouquinho aqui embaixo. Isso pra mim não é um grande problema, porque muitas vezes o fato da sombra esfarelar significa que ela tem bastante pigmento, que ela tem uma textura muito boa também de trabalhar. Pra mim, Julia particularmente não incomoda tanto. A não ser que fosse uma coisa exagerada, mas foi um esfareladinho normal, assim. Até, por exemplo, as sombras da Morphe acabam esfarelando mais. Sobre a pigmentação dela, eu achei muito boa mesmo. Ela trabalhou bem, ela esfumou bem, ela deu bastante efeito, ela construiu camadas também, como eu expliquei no início, ali enquanto a gente estava fazendo as transições. Ela construiu camada, o que é muito importante, porque não adianta tu ter 18 sombras e trabalhar com duas e elas sumirem. Gostei muito também da seleção de cores dela. A única coisa que eu alteraria em questão da seleção de cores seria que esses 4 tons aqui, pra mim, são muito semelhantes. Trocaria, de repente, por uma sombra begezinha, assim, mais nudezinha, até talvez pra fazer algum efeito de iluminação mesmo que sem brilho. A sombra preta eu achei muito boa. Ela pigmentou bem, ela esfumou bem, ela não ficou translúcida, ela não tirou a sombra de baixo. Então isso é um ponto muito positivo. Dito isso, um ponto que eu achei negativo é não ter nenhum tom de iluminação. Eu gostaria de um tom mais neutro para iluminar. Ah, antes que eu me esqueça, se não me engano eu paguei R$41,90 nessa paleta, ou 47, mas eu acho que foi 41. Eu vou confirmar e coloco aqui no vídeo. E eu comprei na loja da Florenza na internet, tá? Eu gostei muito dela mesmo, achei que valeu o dinheirinho que eu gastei. Eu quero muito fazer mais um vídeo usando os tons frios dela, que são dessa primeira fileira aqui, ó. Se vocês acharem relevante, que seria legal de assistir, que seria interessante eu trazer uma segunda opção usando esses tons mais frios, comenta aqui pra mim, pra eu saber. Eu espero muito que tu tenha gostado desse vídeo, que tu tenha gostado de me acompanhar. Gostei muito de testar, achei bem divertido fazer. Acho que eu vou curtir fazer outros vídeos também. Muito obrigada por assistir até agora e, se Deus quiser, até o próximo.